aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Tá aí 3 materinhas para você ficar bem, como é que fala assim, bem informado em relação ao Japão. Não sou um grande orador, tá? Dá para você perceber que às vezes me faltam palavras, então eu tenho que dar essa pausa. Mas esse tipo de matéria aqui, como matéria principal, eu gostaria que você prestasse um pouco mais de atenção, tá? Porque o Japão, ele tá reconhecendo, tá? Já tem um certo tempo, mas muita gente não tem essa informação. Problemas com transtornos mentais são passíveis de indenizações aqui no Japão. Japonês, o que você quer dizer com isso? Que transtornos mentais, eles não querem dizer que a pessoa seja doida, aquelas pessoas biloladas, tá? São pessoas que estão sofrendo com depressão ou algum outro estresse mental ali. Só que isso tá, como é que se fala? O governo japonês está começando a reconhecer esse tipo de coisa já tem um certo tempo, como problema de trabalho, acidente de trabalho, e é passível de indenização. Tá? Então muita gente não sabe disso. Por que eu quero trazer isso para cá? Porque isso pode ser que esse dinheiro, esse tipo de informação ajude algumas pessoas. Por que disso? Eu nunca escondi que eu tenho problema de hérnia, só que meu problema de hérnia ele apareceu um pouco antes do pré-Covid. Então o que aconteceu? Naquela época eu trabalhava, estava com dinheirinho entrando, comecei a sentir dores horrendas, fui no médico, né? O médico, ó, meu, você está com hérnia, tá? Você está com a hérnia na L1 ali e o bicho está meio esquisito pro seu lado, tá? Então, só que ainda não é, como é que fala assim, necessário fazer operação. Você pode fazer fisioterapia para consertar isso. Aí comecei a fazer a fisioterapia, nessa brincadeira, aí nisso veio a Covid. Aí nessa brincadeira toda da Covid já dá para você sacar por A mais B o que aconteceu, né? E eu fiquei desempregado, graças a Deus minha esposa não. Minha esposa continuou empregada, só que cortaram horas extras, todo mundo, como é que fala assim, uma boa parte da população ali trabalhando 8 horas normais, sem extras, então foi um caos. E no meu caso o que aconteceu? O dinheiro um pouco a mais que eu tinha, né? Acabou, não consegui fazer mais como é que fala? As fisioterapias para poder melhorar a hérnia. A situação melhorou não, você viu que de lá do coronavírus para cá, a situação no Japão só piorou, então não sobrou mais um dinheiro extra. Tá? Se o governo japonês caracterizasse a hérnia como um acidente de trabalho, eu conseguiria certas ajudas para fazer um tratamento e nisso voltaria a ser ativo no mercado de trabalho. Mas o governo não reconhece hérnia como acidente de trabalho aqui no Japão. Então já dá para você sacar por A mais B que ajuda zero. Tá? Assistencialismo zero nesse ponto. Então não consigo voltar ao mercado de trabalho por causa desse tipo de coisa. Japonês, mas e no caso da sua esposa? Vocês viram que pós-coronavírus a coisa foi inflação, inflação, inflação. Tá? Minha esposa ganha 1.050 hora. Graças a Deus a gente não passa fome. Só que o dinheiro, dependendo da situação, está sempre no guiri-guiri. Está sempre assim, guiri-guiri que a gente fala em Nihongo, que está no limite. Então eu tenho que usar muito como é que se fala assim, dos conhecimentos de economia, para poder não deixar isso virar uma bola de neve. Por isso que eu falo que tem mês que ainda a gente consegue juntar dinheiro, consegue. 5 mil, 10 mil, tá? Quando num mês bom assim, 20. Tá? Quando consegue dar aquela segurada mesmo nas contas. Só que tem mês que você sabe que às vezes a pessoa fica doente ou precisa um medicamento a mais ou algum problema a mais, igual por exemplo nós temos carro, então às vezes precisa fazer manutenção do carro, fazer uma troca de óleo, pastilha de freio, etc. E são gastos que acabam vindo que sai do orçamento. E nessa brincadeira toda você tem que equilibrar. E com isso, como é que se diz? As contas para nós, para mim poder voltar a fazer o tratamento de hérnia, praticamente quase complicado nessa atual situação. Por isso que eu relato muito certas coisas aqui no Japão, porque para as pessoas tomarem consciência, tá? Que acontece as coisas, nós temos, como é que se fala assim, conseguimos segurar a situação por um lado, mas por outro não. Então nós temos, naquela situação que nós conseguimos segurar a onda, nós temos que
pegar toda essa situação que a gente não controla e dar um jeito de controlar ela. E nisso, você pode não viver, como é que fala assim, não passar fome, mas você vai viver quase sempre no limite. É a minha realidade aqui no Japão, junto com a minha esposa. Nós estamos quase sempre no limite. Por isso que eu peço ajuda, no caso, para poder tentar trocar o computador. Por quê? Porque eu estou vivendo quase sempre no limite. Ali. Então, às vezes, um mês que sobra um pouquinho a mais, o que eu faço? Eu tento investir. Por quê? Eu investindo, vai chegar uma hora que aqueles juros ali, aqueles proventos, vão começar a virar mais, aquilo que eu sempre falei. Vai mais. Aí é a hora que a vida começa a dar aquele ponto de virada. Mas até chegar lá, tá, vai levar um certo tempo. Tá? Porque são investimentos com os valores muito baixos. Então até dar o ponto de virada é meio complicado. Por isso que eu sempre peço a sua ajuda. Tá? Para ver se eu consigo dar uma melhoradinha. Né? As pessoas sempre me falam assim nos comentários: ah, você pode fazer isso, pode fazer aquilo, você pode tentar fazer aquilo outro, né? Você tem umas ideias bacanas, por que você não tenta assim? As ideias vêm, o problema é conseguir executar. O executar o que é? Falta isso aqui. Tá? Então é complicado. Por isso que eu trago certas informações para as pessoas usarem isso a seu favor, igual no caso. Usar esses problemas de transtorno mental, ali no caso a pessoa precisar ficar encostada um certo tempo para dar aquela descansada no estresse mental, e ela conseguir indenizações, porque ela consiga um dinheiro ali para conseguir fazer esse tratamento. É nesses intuitos que eu trago certas informações. Não é para caracterizar, não, ó, o governo japonês está fazendo uma coisa bacana, não. Ultimamente o governo japonês só tem chutado com o pau da barraca, infelizmente. Então, dá para elogiar? Muito difícil. Tá? Nesse ponto aqui eu acho bacana. Só que tem muita coisa que ainda, como é que fala assim, deixa a desejar. Né? Mas melhor um pouco do que nada. Como eu falava em vídeos antigos, né? Quem assistiu o canal deve se lembrar. Um é melhor que zero. Então é melhor você ter um pouquinho do que nada. Segunda matéria. Fraude com My Number. Tá? Teve como é que fala? Um japonês que ele estava usando o cartão My Number, né, de outra pessoa para fraudar. Tá? No caso, ele comprar coisas no nome da outra pessoa, ali, o famoso estelionato. Tá? Então, tome cuidado com o cartão My Number, se você tiver cartão My Number aqui no Japão. E a última matéria, o que é? O índice de produção industrial do Japão. Tá? O governo diz a lenda que o governo japonês diz a lenda que subiu. Tá? Então, eu quero trazer isso para você. Só que o governo japonês não trouxe grandes informações, como sempre. E aquilo que eu já havia falado, ele culpa o setor automobilístico. Ele tinha que procurar um bode expiatório. Eu sempre falei que o governo japonês está fazendo esse tipo de coisa com as automobilísticas. Por quê? Para poder ter algo para poder culpar. E estão culpando a automobilística aqui, tá? Pelo fraco crescimento da economia japonesa. Tá? Vou trazer isso para você depois. Vamos lá. Ó, se você entende japonês, escuta isso aqui. Tá? Claro que eu não posso colocar isso aqui tudo, porque o vídeo tem 1 minuto e 30. Se eu passar de 30 segundos, o YouTube já me come com farinha. Tá? Por isso que eu não posso colocar muito. 30 segundos é o uso tolerável do fair use, de acordo com as regras do YouTube, que é uso justo. Então eu posso pegar até 30 segundos. Quando passa disso, como é que fala assim? Estou por minha conta e risco. Então é complicado. Tá? Então eu prefiro não pagar para ver. Mas vamos lá, ó. 1097人と調査を始めた1983年度以降で最も多くなりました。このうち仕事上の強いストレスが原因でうつ病などの精神障害となった人は883人と前の年から173人増加し、こちらも過去最多となりました。さらに過労自殺に追い込まれた人は未遂も含めて79人と12人増加しました。Vamos parar por aqui, 35 segundos, vamos lá. É aquela velha história. O governo japonês, quando ele, como é que se fala assim, é difícil ele tomar algumas medidas. Então, quando ele começa a tomar, a gente tem que ser o famoso arigatari, tá? Você tem que ser grato. Porque, como é que se diz, eles poderiam não fazer nada. E nesse caso aqui, esse tipo de lei
para a parte da acidente de trabalho já existe há muito tempo, tá? Só que eles davam aquela esquivada daqui, esquivada dali, eles não estavam, como é que se fala assim, dando a mão à palmatória por questões de indenização. Só que agora, no governo Kishida, tá, ele deu uma, como é que fala assim, uma ênfase a mais. Isso é bacana? Pô, bacana. Desde que o governo japonês mantenha esse tipo de, como é que fala assim, de pensamento. Nessa parte. Porque na parte econômica tá uma porcaria. Tá? Então na parte econômica eles deveriam mudar. Mas nessa parte aqui tá bacana. Mas vamos lá para você ter uma ideia. Em uma pesquisa do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, aqui do Japão, descobriu-se que 883 pessoas que sofreram transtornos mentais, como depressão, devido a um intenso estresse relacionado ao trabalho, foram reconhecidas como acidentes de trabalho. De acordo com o Ministério da Saúde, Trabalho e Previdência, 1.097 pessoas foram reconhecidas como vítimas de acidentes de trabalho em todo o país no ano passado. O maior número desde que iniciou a pesquisa em 1983. Então isso aqui é passível, tá? Desde que o Ministério reconheça, isso aqui é passível de indenização. A minha esposa acabou de chegar. Ô mulher, tô gravando vídeo aqui. Não, agora não, amor. Eu tô gravando vídeo. Vocês viram, né? Pra gente não ter que gravar tudo de novo, a gente continua. Mas acontece. Continuando. Destas 883 pessoas sofriam de perturbações mentais, como depressão, devido ao forte estresse no trabalho, né? Um aumento de 173 em relação ao ano anterior, né? Que está sendo um número mais elevado. Além disso, as pessoas que sofreram de karoshi, acho que vocês escutaram aqui, eu vou tentar voltar aqui um pouquinho para vocês prestem bem atenção na palavra karoshi. 原因を詳しく見ると、人は未遂も含めて79人と12人増加しました。さらに、過労自殺に追い込まれた人は未遂も。Karoshi nada mais é que a morte por exaustão de trabalho. Tá? Então a pessoa trabalha pra cacete, descansa pouco, chega uma hora que o corpo não aguenta mais, ele entra em colapso, a pessoa morre. Então antigamente, hoje é menos, tá? Antigamente você via pessoas que sentavam lá nas estações de trem, morriam, né, sentadas ali, como é que fala? Pegava o trem voltando para casa, morria sentado ali dentro do trem. Então às vezes acontecia isso. Antigamente era muito mais, hoje é muito menos, tá? Mas ainda acontece. Então você vê aqui, o karoshi, tá? Ele entra nisso, além das pessoas que fizeram tentativas de suicídio. Tá? Não deveria usar essa palavra aqui porque o YouTube não gosta, mas, como é que se diz? A gente tem que ser explícito, tá? Porque a gente não, se não for explícito, tem pessoas que não entendem, tá? Então, infelizmente, tem essa parte da compreensão, né? Compreensão linguística, etc. Por isso que às vezes eu procuro falar o mais claro possível. Então eu preciso parar, pensar, aí vem aquela ideia assim, qual palavra melhor? Como é que eu posso falar isso, falar aquilo? Tá? Por isso que eu falo, não sou um grande orador, tá? Muito pelo contrário, nessa parte de oratória minha é uma porcaria, porque eu preciso parar para pensar. Só que é aquela velha história, desde que você consiga entender, para mim eu fico satisfeito. Então, nessa parte de karoshi e tentativa de suicídio, aumentou, né, de 12 para 79, né, o ano passado. Então você vê que o bicho ainda está pegando aqui no Japão, nessa parte de estresse mental, com, como é que se fala, excesso de trabalho. Tá? Olhando detalhadamente as causas, entre aqueles que foram reconhecidos como tendo sofrido acidente de trabalho, tá, devido a transtornos mentais, 157 pessoas citaram assédio de poder por parte de um superior. Isso que é o famoso pawahara aqui no Japão. Hoje quase não se fala da palavra pawahara, antigamente se falava muito. Tá? Isso aqui, se você levar, como é que se fala assim, num tribunal ali, num processo, a parte de pawahara, da forma que o governo japonês está mudando as leis, é praticamente 99% de ganho de causa. Tá? Se você conseguir constatar ali que houve o pawahara. Então, se algum chefe, algum superior seu aí começar a te encher muito o saco, você pode falar, ó, você está usando de pawahara comigo.
eles vão quietar. Se você vai permanecer naquele serviço, só Deus sabe, porque eles podem mandar te dar cubite, te despedir, por você falar um troço desse. Mas eles vão quietar. Tá? Porque caracterização de pau rara por governo é complicado, tanto que saiu até tempos atrás, estava saindo até campanhas na televisão, tá? Já tem muito tempo, tá? Sobre o pau rara ali. Saiu nos telejornais, nos jornais, aqui no Japão, telejornais, foi direto. Foi uma época que só falava pau rara na televisão. Foi um saco também. Mas, então, as pessoas têm que ficar atentas com isso. Seguido de 111 que citaram viver ou testemunhar uma situação trágica, tá? Então não houve detalhamentos assim, só questão disso. Acidentes ou desastres, né? No caso, viver ou testemunhar uma situação trágica entre acidente e desastre, né? Houve também assédio sexual com 103 pessoas, no caso acidentes e desastres com 111. Então você vê que se uma pessoa caracterizar também, né, o sexo raro, como é que se fala? 103 pessoas. Então, dentro da firma a pessoa também pode ser acusada ali de assédio sexual. Tá? Então, tem que se tomar cuidado. Um novo item que foi classificado como o caso rara, eu gravei esse vídeo aqui, tá? Que essa palavra está entrando muito em evidência aqui na mídia japonesa, então eu trouxe o que significa caso rara. Se você não viu o vídeo, sugiro que dê uma olhada ali. Eu não vou falar o porquê aqui para não estender, tá? Até porque eu já tenho esse vídeo gravado aqui no canal. Então, o chamado caso rara, que é o assédio ao cliente, né, por parte do cliente, foi relatado em 52 pessoas. Olhando por número de pessoas certificadas por faixa etária, 239 pessoas tinham na faixa dos 40 anos, seguida de 206 nas faixas dos 20 anos. Além disso, 214 pessoas foram reconhecidas como vítimas de acidentes de trabalho por hemorragia cerebral ou infartos, devido às longas jornadas de trabalho, que houve um aumento de 20 pessoas. Tá? O número de mortes aumentou em 2 para 56. Então o Ministério de Saúde, Trabalho e Bem-Estar afirma: é cada vez mais conhecido que os transtornos mentais são reconhecidos como acidentes de trabalho e o número de reconhecimentos continua a aumentar. Tá? Então, é aquela velha história. Então, se você precisar, como é que se fala assim, de uma ajuda financeira para fazer tratamento de transtorno mental, agora você já sabe que depressão e algumas outras doenças, né, tentativa de suicídio, são caracterizadas, como é que se fala assim, para certificação de indenização pelo governo japonês. Tá? Como que isso se dá, só Deus sabe. Tá? Porque você vai ter que ir lá fazer, como é que se fala, os exames, aí se o médico constatar lá, soltar o laudo que você está apto para aquilo, aí o governo vai te dar, senão não. Por quê? Quando eu tive o problema de hérnia, né, eu fui lá na Hello Arco, lá na Hello Work, lá para poder dar entrada, para poder conseguir o dinheiro do seguro-desemprego para me continuar o meu tratamento, né, da hérnia aqui no Japão. Simplesmente a Hello Arco falou assim: ó, como você não tem condições de trabalhar, então não posso te pagar o seguro-desemprego. Quando você tiver condições de trabalhar, nós te pagaremos. Então eu vou deixar congelado aqui o seu papel de seguro-desemprego. Quando você estiver apto a trabalhar, você, como é que se fala assim, volta aqui e nós te damos o dinheiro do seguro-desemprego. Aí eu virei para a mulher e falei: ó, mas eu preciso desse dinheiro para me dar, para me continuar meu tratamento, para me voltar a trabalhar. Ela falou: não, mas são as regras. Então já dá para você ter uma ideia que tem regras do governo japonês que é um troço meio tanso, tá? Como é que se fala assim? Para não falar uma outra palavra. Mas vida que se segue. Então você já sabe que se você não tiver apto a trabalhar, não vá na Hello Work, porque você não vai conseguir dar entrada no seguro-desemprego. Se você quiser o dinheiro do seguro-desemprego, você vai ter que mentir. Simples assim. Você vai ter que mentir ali no processo todo para você conseguir o dinheiro do seguro-desemprego. Porque se você for honesto e falar, você se lasca.
Então você vê que a honestidade, como é que fala assim, nem sempre é reconhecida aqui no Japão, tá? Mas chega de dramas à parte, tá? Esse tipo de coisa que eu relatei para você, eu já relatei aqui no canal, na época que estava acontecendo. Eu saía da Hello Work e gravava os vídeos, tá? Então, porque lá dentro não pode, da Hello Work, tá? Tanto é uma placa muito grande lá, proibido filmar ou bater foto aqui dentro. Se você fizer isso, tu tá passivo, tá? A ser responsável ali pelos seus atos e passivo à punição. E como eu não queria ser punido, já sabe. Mas de qualquer maneira tem esse problema? Sim, tá? Mas encerro aqui, tá, essa parte. Espero que essas informações te ajudem de alguma maneira, você que está aqui no Japão. Vamos lá. A parte do My Number, a fraude. Tá, esse aqui infelizmente não tem áudio, mas vamos lá. Um trabalhador autônomo de 30 anos de Nagoya foi preso pela polícia sob a acusação de usar o cartão My Number fraudado para roubar, no caso assim, fazer compras de smartphones, né, nas lojas em nome de outra pessoa, né? Parece que as informações pessoais, como o nome e o endereço de um membro do... O pior é que o cara usou o nome de um membro do Conselho Municipal da cidade de Iao, em Osaka, né, encontradas na internet, foram utilizadas indevidamente para falsificar o cartão My Number, e a polícia está investigando os detalhes. Por isso que tome cuidado com seus dados. Canso de falar esse tipo de coisa. Não deixe seus dados muito abertos por aí. Japonês, isso tem bastante, muito mais do que você pensa. Por exemplo, Facebook é um deles. Quando o Facebook começa a te notificar datas de aniversário de fulano, fulano de tal está fazendo aniversário ali, ó. Sinal que as datas, que as informações de data de aniversário e nome completo estão para divulgação. Porque quando isso está fechado, o Facebook não notifica. Então isso aqui é só uma das dicas, tá, de segurança. Se você quer ter um pouco mais de segurança com seus dados, sugiro que dê uma olhada nessa parte no Facebook, tá? Mas é aquela velha história, né? Eu falo assim porque uma das minhas formações é gestão em TI, tá? Gestão de TI, eu preciso ver a segurança, tá, na parte de tecnologia da informação. Então é o mínimo que eu deveria saber, tá? Então já estou passando isso para você aqui, já como uma diretriz, tá? Para você poder começar a tomar cuidado um pouco mais com seus dados. O suspeito preso foi Yuya Matsuo, de 39 anos, um trabalhador, né, autônomo do bairro de Higashi, na cidade de Nagoya. Segundo a polícia, Matsuo é suspeito de fraudar. Suspeito é bom, né? O cara foi preso ali, mas é suspeito, tá? De fraude em abril deste ano em uma loja de celulares no distrito de Minami, em Nagoya, ao mostrar o cartão My Number falso, né, se passando por outra pessoa. Após a investigação, ele admitiu as acusações. Segundo a polícia, os modelos mais recentes de iPhone que ele comprou, tá, foram revendidos no mesmo dia. Parece que as informações pessoais, como o nome e o endereço do vereador da cidade de Osaka, foram encontradas na internet, foram utilizadas indevidamente para falsificar o cartão My Number. Depois de mudar o modelo, o telefone, no caso assim, depois de fazer essa fraude e constatar a fraude ali nas operadoras, o telefone desse, como é que se fala assim, desse vereador, ele parou de funcionar. Tá. O telefone dele parou de funcionar repentinamente. Aí, no caso, a empresa entrou em contato com ele. E ele entrou, no caso, assim, para ver o que está acontecendo. Aí, nisso que ele descobriu a fraude, tá? Que ele estava sendo lesado ali. A polícia está investigando os detalhes do incidente, pois outros cartões My Number e carteiras motoristas falsos, né, foram encontrados na casa do suspeito. Por que é complicado? Por que esse tipo de coisa? Porque tem mais pessoas nesse meio? Tem. Porque não tem como você fraudar o cartão My Number, porque ele tem um chip. Então você precisa jogar as informações lá dentro do chip. E essas informações geralmente é o governo, tá?
Eles ficam armazenadas dentro do banco de dados do governo. Então já dá para você sacar que tem alguém aí ajudando ele. A não ser que esse cara seja um, como é que fala assim, o hacker top das galáxias ali, né? Que ele consegue entrar da casa dele, no servidor do governo ali, fazer todas as alterações, né? Usando o hardware que ele tem. Aí, pô, aí, como é que fala? O cara é realmente crânio. Caso contrário, ele tem a ajuda de alguém. De acordo com Noriyuki Matsuda, o membro do Conselho Municipal de Osaka, cujas informações pessoais foram supostamente utilizadas indevidamente nesse incidente, Matsuda disse que no dia 30 de abril deste ano, seu smartphone parou de funcionar, enquanto ele estava fora. Então ele foi numa loja de celulares, próxima ali. Aí foi dito que em Nagoya, alguém havia mudado como é que se fala assim? A parte de telefonia dele sem a permissão. Matsuda publicou seu número de telefone e endereços no website para receber consultas dos cidadãos, né? Como ele é do conselho da cidade ali. E a loja, no caso de telefonia móvel, explicou que foi mostrado um cartão My Number falso para verificar a identidade. Matsuda recebeu contas de um relógio, no caso de um Rolex de 2,25 milhões de ienes, né? Uma bolsa, uma corrida de táxi, etc. Mas ele conseguiu evitar o pagamento disso tudo quando percebeu que o smartphone havia sido, como é que se fala, adulterado. Em relação à prisão do suspeito, Matsuda diz: estou aliviado por ele ter sido preso, mas, no entanto, ainda há dúvidas sobre por que um vereador local foi alvo e se foi um crime organizado. Por isso, a polícia precisa esclarecer toda a situação. Em relação às mudanças de modelos de smartphones, houve casos em que o cartão My Number falsificado foi usado para verificação de identidade. Em 18 de junho, o governo anunciou que os chips iXi, tá? Aqueles chips que se você só chegar perto ali, como cartões My Number e carteiras de motorista, deveriam ser usados como para identificação facial. Verificações com identidade presencial, além de se tornar obrigatória nas leituras do cartão My Number ali, em situações não presenciais. O governo anunciou uma política de utilização apenas de leituras do cartão iXi, a princípio. Tanto que para renovar o visto, tá, na imigração dá para usar o My Number. Tem o cartão ali, se o seu smartphone, o seu celular tiver leitor de cartão, você só bate o cartão My Number ali para jogar os dados. Aí o que a imigração for pedindo, depois você vai providenciando e manda para eles. Mas a princípio você pode fazer tudo isso só usando o cartão My Number ali. Se torna, cômodo? Sim. Tá? Em parte sim. Eu fiz renovação, mas não usei. Eu prefiro ir lá, preencher o papelzinho, levar lá, dar minha cara a tapa lá e mostrar, ó, sou eu, tá bonitão aqui. Mas tem gente que já conseguiu, tá, fazer renovação de visto usando o cartão My Number. Pô, bacana pra caramba. Só que eu recomendo que as pessoas que forem fazer isso, que tenham uma boa assessoria, tá, de quem sabe ler realmente. Porque senão vai ter dor de cabeça, tá, na hora que a imigração começar a pedir os outros documentos. Tá? Então eu encerro aqui, tá, essa parte. Então, só para finalizar, tome cuidado com o seu cartão My Number, tome cuidado com as suas informações aqui no Japão. Tá? Então não deixe suas informações expostas por aí. Da mesma forma que, como é que se diz? Se você deixar exposto isso, as pessoas aqui podem fazer uso em outros lugares também, dependendo da situação. Porque eles podem usar para tentar roubar sua conta no YouTube, roubar sua conta em outros locais. Porque tem gente que coloca lá, né, data de aniversário, nome completo, em vez de mudar certas informações ali. Tá? Claro que tem informações que você precisa colocar aquelas ali. Quando eles pedem sua data de aniversário, você tem que colocar. Quando você está fazendo o registro.
Mas quando você faz o registro, geralmente tem opções assim, de não deixar aberto. Porque se você deixa em aberto, depois dá problema, igual no caso do Facebook. Tá? Então tem muita gente que, olhando pelos registros ali das pessoas, mostra a data de aniversário, mostra o nome completo. Isso aí já, para tentar roubar uma senha de uma conta, já é muito mais fácil, dependendo. Mas vida que se segue. Por que eu falo esse tipo de coisa? Porque às vezes a pessoa coloca lá, não vai. Aí entra aquela, como é que se fala assim, aquela pergunta chave de segurança. E dependendo a resposta da pergunta-chave de segurança, é o que está ali. Que a pessoa já colocou a data de aniversário dela, o nome completo, etc. E nisso a pessoa acaba perdendo uma conta por bobeira. Então, diquinha de segurança aí, já só para finalizar. Agora, última matéria, índice de produção industrial do Japão. Tá? Diz a lenda que cresceu 2,8%. Tá? O índice de produção industrial em maio, tá? Que mede a atividade produtiva das empresas aqui no Japão, subiu pela primeira vez em 2 meses. Então você vê que aqui no Japão sobe um mês, cai 2, 3, sobe outro, cai 2, 3. Tá assim. Tá? Então tá esse gráfico assim, parecendo batimento cardíaco. Né? De acordo com o Ministério da Economia, Comércio e Indústria, o índice de produção industrial de maio, né, foi 2,8% superior ao mês anterior. Então você vê que quando é convidativo, eles fazem a comparação com o mês anterior. Mas quando é uma porcaria, eles fazem com o ano anterior. Por quê? O ano anterior foi uma porcaria, esse outro ano está melhorzinho aqui, então a gente usa essa justificativa para poder falar que está melhor. Mas se você quer comparar, compara com o mês passado. Não compara com o ano passado. A diferença de um ano é muita coisa. Tá? De um mês para o outro, dá para você ter uma ideia realmente como é que a coisa está. Não de um ano para o outro. Tá? De um ano para o outro, como é que se fala assim? Praticamente isso é herança de informação. Herança de informação não faz sentido, como é que se fala. Você quer quase em tempo real, você precisa de um mês para o outro. Por isso que quando as pessoas me perguntam, mandam mensagem perguntando assim, japonês, como é que eu olho, como é que eu falo assim, uma ideia boa de prospecto para poder fazer investimentos? Caso comprar uma ação, comprar um Bitcoin, Bitcoin que eu falo assim, criptomoeda, porque existem dezenas de criptomoedas, cada um oscilando de uma forma. Da mesma forma, ações, né, títulos e etc. Como é que eu faço isso? Dá uma olhada no gráfico. Olha o gráfico de 24 horas, olha o gráfico de um mês, para você ter uma noção. E o gráfico de 6 meses. Em cima disso aí dá para você ter, você faz marcações, quem puder, tá? Mas se você não puder fazer marcações, você vê o quanto subiu e o quanto desceu. Se você vê que mais subiu que desceu, você sabe que aquilo ali, a propensão de valorizar é muito mais do que você perder. Da mesma forma, se você vê que está caindo, então já dá para você ter uma ideia que as ações mais despencam do que ganha. Então se você quer comprar ainda assim, espera um momento de baixa. Não sai comprando por impulso não. Porque se você quer ganhar dinheiro com títulos, não é só com juros, tá? Tem a compra e venda também. Por isso que títulos é muito versátil para você ganhar dinheiro. Por isso que você vê que o mercado de ações, bolsa de valores, eles sempre fazem esse tipo de propaganda porque é muito versátil. Para a pessoa ganhar dinheiro. A pessoa, se ela tiver certos, um bom montante para ela aplicar ali, se ela saber usar, ela fica milionária da noite pro dia. Mas requer um certo, como é que se fala assim? Um certo cuidado. Eu não digo esforço, é cuidado mesmo. A pessoa precisa ter um certo cuidado ali. E olhar gráficos é o mínimo que a pessoa tem que fazer, tá? Porque senão dá problema. Principalmente com criptomoeda. Mas continuando aqui. Por setor, 13 dos 15 setores, quando ele fala setores da indústria, então ele divide. Setor automobilístico, agricultura, né, no caso assim, pesca, e assim vai. Então já dá para você ter uma ideia que o Japão ele especifica, né, o setor. Só que aqui ele não falou. Tá? Ele só falou assim, 13 dos 15. Então a grande maioria houve um aumento aqui, diz a lenda. Em geral aumentaram, incluindo o setor automobilístico, que aumentou à medida que as fábricas de automóveis, né, voltaram a trabalhar depois da suspensão
tá? Que o governo deu ali na aquisição fraudulenta das certificações. É aquela velha história que eu já havia falado isso aqui há muito tempo. Que o governo iria usar esse tipo de coisa aqui para poder justificar o PIB porcaria. E você vê que, dito e feito. Eu falei no outro vídeo e tá batendo em cima. Tava na cara que o governo ia fazer esse tipo de coisa, esse tipo de ação. O governo japonês, nesse ponto, ele é muito picareta. Né? Então, no governo japonês que eu falo assim, governo Kishida, tá? Os outros governos tiveram coisas bacanas também e fizeram suas caquinhas. O governo Kishida, o grande mérito dele agora nesse, o que é? Nenhum, infelizmente. Tá? Mas ele tá dando ele poderia, um grande mérito, falar a ajuda assistencial que ele está dando para os ucranianos. Pô, bacana, é bacana. Tá. Mas é aquela velha história. Ele prioriza uma minoria do exterior enquanto o povo inteiro do país que ele mora, os conterrâneos dele e os estrangeiros que moram aqui, trabalham aqui, estão a ver navios. Então tem, por isso que eu falo assim, que às vezes para você dar um crédito para o governo é meio complicado. Tá? Você vê que ele ajuda os de fora, mas os daqui, ele, desculpa o termo, toca o foda-se. Então é complicado. Tá? Mas para poder tentar falar uma coisa boa do governo. O Japão, como país, ele é maravilhoso. Canso de falar, as pessoas que vêm para cá, elas ficam maravilhadas quando vê as coisas daqui. Mas a parte da política deixa muito a desejar. Por isso que eu falo para as pessoas, saiba dividir as coisas. O país é uma coisa, a política é outra. Tá? Não vamos fazer tudo num balaio de gato, porque senão, como é que se fala assim, vai começar uma discriminação para tudo quanto é lado e a coisa não é boa. Então nós temos que saber dividir também. Por isso que eu canso de falar, eu amo morar no Japão. Mas eu sei que o governo japonês, como é que se fala assim, não está fazendo uma política boa. E aqui não é uma utopia. Aqui é uma distopia porque tem problemas. E ultimamente tem mais problemas do que soluções. Por isso que eu falo, quer vir para o Japão trabalhar? Não há problema, venha. Só que tenha planos para caso aconteça alguma coisa. Porque você vê que um contrato de trabalho do Brasil para cá não te garante o trabalho. Porque você vê que está dando problemas com automobilísticas aqui. E nesse meio termo você pode ficar desempregado. Aí a empreiteira vai te arrumar outro serviço? Só Deus sabe. Por quê? Outros setores da economia também estão a caca. Né? Continuando aqui. Por outro lado, os planos de produção para as empresas deverão diminuir em junho. Palavras do governo. Mas aumentarão em julho. Por isso que eu falei que o gráfico do governo está parecendo batimento cardíaco. Né? O Ministério da Economia, Comércio e Indústria manteve suas avaliações básicas de que a produção está num tom fraco com algumas oscilações. Então não espere grandes aumentos. Tá? Você vê que o governo está falando que vai aumentar em julho. Mas é aquela velha história. Muitas das automobilísticas aqui estão voltando a trabalhar. Quem acompanha o canal deve se lembrar. Yamaha e Mazda vai voltar a trabalhar em julho. Então, vai dar um aumento, sim. Os outros setores da economia, você vê que ele não cita. Por que ele não cita? Porque não houve crescimento. Não houve aquele crescimento significativo. Foi uma coisa muito pequena. Porque quem acompanha os relatórios econômicos aqui do Japão, ou quem acompanha o canal aqui, de uma forma assim, frequente, deve se lembrar que quando há um crescimento em um setor bacana, ele fala, ó, o setor tal cresceu, a coisa aqui tá bacana. Se ele não comenta, porque existe algum engodo aí, tá? Esse engodo, o que é? É aquela velha cortina de fumaça. Ó, cresceu mais, e coloca entre aspas. Esse mais que é o problema. Tá? Então, você vê que não houve crescimento. Tá? E o governo fala que cresceu. Então você vê que ele fala, subiu no mês, agora esse mês vai cair, no outro mês vai subir, devido ao quê? Questão automobilística. Você vê que ele não citou nenhum outro setor da economia, como aumentou na parte do turismo, hotelaria, restaurante. Não, você vê que ele não falou nada. Entretenimento, não, ele não falou. Tá? Por isso que eu falo assim, a gente tem que ficar atento nesses pontos. Como se diz, como é que se fala?
o diabo ele está atento aos detalhes. Tá? Então tem que ficar atento realmente nos detalhes. Pequenos detalhes fazem grande diferença. Principalmente na parte de análise. Por isso que eu falo, quer fazer análise? Não há problema. Canso de repetir isso. Faça uma análise macro, pega todas as informações. Nessas todas as informações possíveis, esses pequenos detalhes é o que vai te fazer ganhar ou perder dinheiro. Tá? Em relação às perspectivas futuras, o Ministério da Economia, Comércio e Indústria afirmou, você vê que ele afirmou, o problema recentemente descoberto das fraudes nos exames de certificação nacional de 5 empresas, incluindo as grandes fabricantes de automóveis, deverá ter um impacto limitado nas atividades de produção global. Mas espera-se que o impacto na economia global seja limitado. Global que ele fala assim, na economia japonesa por um todo. Tá? Manteremos o olhar atento sobre o futuro. Você vê que eles mesmos fazem as cacas e eles mesmos já colocam a justificativa. Por quê? Aquilo que eu cansei de falar, eles poderiam ter feito isso de uma forma mais silenciosa. Não precisava ter feito esse teatro, porque isso aqui que eles estão fazendo é um puta de um teatro. Para poder falar assim, estamos fazendo alguma coisa para poder justificar a economia bosta que o país tem. Desculpa falar a palavra, tá? Mas não tem outra palavra para poder justificar a economia do jeito que está. Você vê que o novo teto, tá? É o que eu já tinha previsto em outro vídeo também, o novo teto do dólar. Qual que é o novo teto do dólar japonês? 170. Como eu já havia previsto 170, outros economistas também previram 170. E você vê que o governo japonês está tendo esses pequenos aumentos, ele não está intervindo. Você vê que está a oscilação devagar, mas está subindo. E ele então não está mexendo. Ele não está fazendo esboço para se mexer. Só que, grande provavelmente, na próxima reunião do Banco Central japonês, eles vão aumentar a taxa de juros para tentar segurar isso. De uma forma um pouco mais orgânica. Japonês, o que você quer dizer com orgânico? Natural. A mesma forma que existe a propaganda de crescimento orgânico, tá? Tem a paga. Como é que fala assim? A propaganda paga. No YouTube, Facebook, tem esses dois tipos, tá? Você pode crescer de uma forma orgânica, de uma forma natural, pelos seus próprios esforços ali, como é no meu caso, tá? Por isso que eu não, como é que se fala? O canal não dá aquela bombada também, até porque eu sou muito radical em determinadas coisas, e as pessoas não gostam, tá? Desse radicalismo todo em, como é que se fala? Defender um ponto de vista. No caso, assim, que a política do Japão tá uma porcaria. Você vê que eu sempre tô trazendo coisas, porque não tem como eu trazer outra coisa para você. Eu gostaria muito de elogiar o governo Kishida de alguma maneira, mas não dá. Tá? Porque você vê que o povo tá se lascando. Eu vou elogiar uma política que o povo se lasca, porque eu tô me lascando junto. Porra, é burrice. Tá? E tem as propagandas pagas. Né? O crescimento pago, que você paga ali, né, para impulsionar o canal, no caso assim, impulsionar as propagandas, né, de uma forma assim mais rápida. E é a mesma coisa aqui. Então tem que se tomar um certo cuidado com essa parte ali, muito. Tá? Por isso que eu falo, nem tudo que reluz é ouro. Então tome cuidado em certos segmentos, certas informações. Você vê que o próprio governo também, você vê que ele cria o problema para ele já trazer a solução, para ele justificar uma porcaria que ele está criando. Você vê que o próprio governo ele faz isso. Ele poderia ter feito as coisas tudo quieto, tudo calado, no silêncio ali, para não prejudicar as montadoras. Mas não, ele preferiu jogar tudo a público, prejudicando as montadoras, jogando que fazer ali, como é que fala assim, aquele vômito a público, para poder falar assim, ó, nós estamos fazendo alguma coisa nesse PIB porcaria. Mas o que tem que fazer mesmo não faz. Por isso que grande provavelmente o Banco Central japonês ele vai aumentar a taxa de juros
para evitar essa parte de ter que ficar pagando, igual no caso as intervenções. Então ele faz a parte, uma coisa mais orgânica, ele dá o, como é que fala assim, aumenta de juros, faz uma segurada orgânica, do que ter que fazer uma como é que fala assim, um pagamento, segurar o dólar ele pago. Dependendo daquele ali para ele, vai trazer menos investimento e vai soltar mais dinheiro naquele momento. E dependendo, a gente não sabe realmente como é que os caixas do governo tá. Porque o governo ele fala que ele está com caixa tal, com tal número. Só que isso não quer dizer que aquele número esteja ali mesmo. Porque ele fala muito que o governo, ele fala assim, o governo tem tantos trilhões em, como é que fala assim, em contas não realizadas. Contas não realizadas, ele não tem esse dinheiro. Eu canso de falar isso aqui, eu canso de explicar essa ideia de contas realizadas e contas não realizadas. E o governo fala, eu tenho trilhões em contas não realizadas. Ele não tem. A partir da hora que ele fala que ele tem contas não realizadas, ele não tem esse dinheiro. Ele precisa gerar esse dinheiro ainda. Então já dá para você ter uma ideia que o governo japonês ele está sem grana. Só que ele precisa arrancar grana de alguma maneira. Eu só não sei como é que se fala assim, dizer ainda por que o Kishida ele não tentou subir o Shohrei ainda mais. Porque se ele fizesse, com certeza ele ia ser destituído do cargo de primeiro-ministro. Por isso que ele não tentou. Mas foi se falado. Quando estava na transição do Suga para o Kishida, nessa mudança de valores do Shohrei. O Kishida já tinha dado, como é que se fala assim, não digo dica, tá? Ele tinha dado, como é que se fala assim, uma noção que ele poderia fazer isso, tá? Essa mudança do imposto. O Shigeru também, o Shigeru que estava concorrendo com o Kishida na época, também falou da mudança, tá? Do aumento do Shohrei. Então, não espere grandes coisas, tá? Para a política daqui para frente. Se o governo Kishida ou o próximo governo japonês que entrar, ele não aumentar o número de empregos no Japão, não espere grandes mudanças, tá? Como é que fala assim, a parte econômica vai continuar cada vez pior. Por isso que eu falo para você, canso de falar para você, se você puder, invista de alguma maneira, invista na parte de investimentos mesmo, na parte financeira, ou invista em você na parte de certificação que vai estudo, ou Nihongo, tá? Se você não tiver aqui, são coisas que vão te fazer ganhar mais dinheiro de alguma maneira. Mas faça, não deixa parado, porque o Japão está caminhando para uma situação que, como é que eu vou explicar para você sem ser muito bruto, só para finalizar o vídeo. Ele está caminhando para uma situação igual, historicamente falando, nós vimos em Roma, Grécia e outras grandes civilizações. Praticamente o Japão já está chegando no pico. Ele está chegando no pico. Depois dali é só queda, só ladeira abaixo. O Japão ele está, por enquanto, se sustentando com o nome. Sim, porque ele faz parte do grupo dos 7. A partir da hora que os outros países começarem a crescer e o Japão for quicado do grupo dos 7, já dá para você sacar por A mais B que é só ladeira abaixo. E isso é uma questão de tempo só. Se você vê que outros países que antes, onde a fome reinava, o caos reinava, estão crescendo e a parte do PIB está ultrapassando o Japão, você vê que já existe como é que se fala? A previsão que a Índia vai passar o Japão. E você vê que a Índia, tecnologicamente falando, culturalmente, tecnologicamente falando, é bem aquém do Japão. Isso depende muito do ponto de vista também, tá? Essa ideia do aquém, eu falo assim,
do que um pouco do que eu conheço da Índia. Você vê que ele deixa muito a desejar em muitos quesitos, mas você vê que o povo indiano é um povo resiliente, eles estão lá estudando inglês, se expandindo, eles estão pegando o mesmo caminho da China, que a China fez. Estão estudando pra cacete, eles estão lá como é que se fala assim, tentando inovar, fazer grandes profissionais, diferentemente do Japão. O Japão ele se acomodou no nome Japão, igual iPhone. A Apple se acomodou como é que fala assim, no quesito iPhone. Você vê que a Apple faz grandes inovações em aparelhos? Não. Ele fez um óculos ali, um HoloLens ali, mas o troço é absurdamente caro, poucas pessoas vão comprar. Quem vai comprar assim é mais para fazer status. Então, isso vai ter um crescimento para a Apple? Não. Mesma coisa o Mac. O Mac é só um nicho. Para quem mexe com edição de vídeo, esse tipo de coisa assim. Como é que fala assim? É uma parte bem pequena em comparação aos iPhones. Se der algum problema com o iPhone, a Apple cai das pernas. Então o Japão é a mesma coisa. O Japão está chegando num ponto que ele não inovou. Então ele está ficando para trás. Você vê que ele está ficando para trás na parte tecnológica, parte profissional. Tá? Você vê que tecnológica, eu falo assim, não é só a parte de hardware. Vacinas significa tecnologia também. Você vê que o Japão ficou para trás. E na década de 80, o Japão era uma potência na parte de criação de vacina. Os Estados Unidos foi lá, podou, o Japão parou. Então ficou para trás. Então tem muitas coisas que vêm acontecendo que as pessoas desconhecem da história do Japão, que se não levar na parte de análise, de uma forma geral, ela desconhece e ela acaba fazendo uma análise errada. Só que tem muita coisa que o Japão parou de fazer, parou de criar, inovar, e ele está ficando para trás. Igual teve uma matéria que eu não trouxe aqui, mas ele estava falando das contas públicas em manutenção de estradas e rodovias. Uma matéria até interessante, mas era uma coisa maçante que eu acho que eu falei, não, desnecessário trazer. Mas eu deveria ter trago, já para você ter uma ideia de como o estudo dessas contas públicas, em questão de ruas e estradas, o quanto o problema cresceu, o quanto o orçamento teve que ser mudado. Isso eram problemas que não tinham há 10, 20, 30 anos atrás, que tem agora. A mesma coisa, Toyota. Toyota não tinha a BYD como concorrente. Toyota não tinha grandes marcas batendo de frente com ela. Então você vê que Toyota reinava no mundo absoluta. Você vê que tinha Peugeot e outras, mas não chegavam ao nível de excelência. Mas entrou a BYD ali. E os chineses têm grana para bater de frente. Você vê que dependendo da Toyota está ficando para trás. Porque a Toyota ela tentou muito naquela ideia. Vamos fazer aquele carro na base do carro do hidrogênio. Só que ele falou, mas ainda não trouxe nada concreto do carro de hidrogênio dele. Está ficando para trás. Enquanto ele não inovar, vai ficar cada vez mais para trás. E o Japão, não inovando por si só, a parte industrial está ficando para trás. Então o PIB está caindo. Com o PIB caindo, você já sabe, as pessoas vão escolher ir para outros locais em vez de vir para o Japão. Financeiramente falando. O Japão está virando o quê? Um país turístico. Você vê que o próprio Kishida, a visão do Kishida é transformar o Japão num país turístico. Só que você vê que nem ele está dando conta de transformar o Japão num país turístico. Por quê? Está faltando combustível de avião aqui no Japão. Está faltando de uma forma, como é que se fala assim, intencional? Pode ser. Porque eu nunca vi isso acontecer no país nenhum. Mas no Japão está acontecendo. E o Japão é o país do Kakunin. É o país do Yoshi. Faz sentido o negócio? Não faz. Então tem muita coisa que está acontecendo ultimamente que não faz sentido. Logicamente falando, não faz lógica. Então só tem aquela explicação. A autossabotagem. Então você vê que o próprio país está se autossabotando. Só que com autossabotagem, o que acontece? Perdas atrás de perdas, atrás de perdas, atrás de perdas.
E se um país começa a afundar, ele leva todo mundo junto. Porque está todo mundo no mesmo barco. Aí a hora que, se você não quer ficar nesse barco, como é que se diz? Se você não quiser ficar na classe econômica, quer ficar na classe executiva ou na primeira classe ali, naquele barco afundando, você vai ter que fazer o quê? Alguma coisa por você. Você vai ter que dar um jeito de aumentar suas rendas, seu rendimento de alguma maneira. Por isso que eu falo para você, invista de alguma maneira. Ou seja, em você, em certificação, ou seja, na parte financeira, em títulos e etc. Mas faça. Não deixe o tempo correr. Porque o único ativo que você perde que não tem volta é o tempo. O tempo é um ativo, não é um passivo. Tá? Então, quem não sabe o que é ativo e passivo, tá? Sugiro que dê uma olhada. O tempo, ele não volta, você não recupera. Tá? Então, só toma cuidado com esse tipo de coisa. Tá? O vídeo ficou com pedaço, surgiu um pouco de desabafo aqui, sim, mas é para você tomar cuidado, que você vê que as situações não estão boas e o governo não está fazendo nada para mudar. Ele só está fazendo cortina de fumaça, camuflagem, para tentar justificar algo que ele não está dando conta. Simples assim. Tá? E vida que se segue, e Maido.